Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no grupo Irmãos de Luz para nosso encontro das 19 horas, tema livre, sempre trazendo aqui algum tema interessante para nossas reflexões. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Nosso encontro aqui do Irmãos de Luz visa suprir aí esse período aí de pandemia, esse período de isolamento social. Boa noite, tudo bem? A gente sempre traz um tema aqui em aberto. Durante a semana aí vocês podem comentar nos posts, no próprio anúncio, na chamada que a gente traz aqui. Ou então a gente deixa fluir mesmo qual o tema da semana, qual o tema que está sendo abordado. A gente vai aguardar alguns minutinhos aí. Assim como a Adriana, se você quiser dar alguma sugestão de tema ou outros amigos que queiram entrar aí, uma palavra-chave, uma frase, algum tema que entender necessário, a gente pode conversar um pouquinho. A gente deixa bem aberto aqui. Às vezes a gente faz umas programações assim pré-definidas, temáticas, com Yuri. Yuri também tem uma agenda bem apertada, mas o papo reto, graças a Deus, está sendo bem administrado. É uma coisa muito prazerosa quando a gente tem nossos encontros. A gente vai deixando fluir aqui alguns temas na cabeça, algumas coisas estão acontecendo. E a gente traz para o viés aí espiritualista, espírita. Fica à vontade aí para alguma sugestão, enquanto a galera aí é notificada. Como a gente sempre diz aqui nos nossos encontros, espírita geralmente não tem preocupação só com o encarnado, né? Nosso público também é desencarnado. E como eles são numerosos, né? Os chamados amigos invisíveis. Ainda mais esse mundo cibernético, esse mundo de conexão. A gente nunca faz um trabalho desse, às vezes um encontro, pensando apenas em expor o tema. Primeiro a ser exposto é quem está falando, né? A gente sempre fala isso, que a responsabilidade da palestra é tentar, o máximo possível, se esforçar e dar um exemplo. E essa troca de energia, de pensamentos, de boas vibrações, seja numa live, seja no encontro presencial, ela é muito salutar. Então a gente sempre deixa aqui em aberto os encontros da segunda, temas bem definidos. A gente vê aí que o mundo todo, a gente continua ainda em pandemia, está se falando aí na tal segunda onda, falando de mutação do vírus. A ciência está informando aí que não tem impacto para as vacinas que estão indo para a população prioritária, mas a gente fica com aquele receio, né? Mas trazendo sempre para o campo da espiritualidade, o pessoal sempre questiona, né? Até Divaldo Franco, eu acabei de ver também um depoimento dele, não é recente não, já tem um tempo, que perguntam a ele, né, sobre a pandemia, o porquê da pandemia, por que está acontecendo isso no planeta Terra, etc. E ele, com a naturalidade e a calma de sempre, com a amorosidade que lhe é inerente, ele sempre fala que assim como outras doenças, claro que essa doença é diferenciada pela agressividade, pela transmissibilidade, mas tudo é resultado da psicosfera do campo criado no plano terrestre. E quando a gente fala psicosfera, está falando psicosfera coletiva, que parte de um individual. A gente ainda estamos no mundo de pró-expiações, caminhando para o mundo de regeneração, a gente sempre fala isso. Estamos vivendo uma era de transição planetária. Então uma pandemia com esse tamanho, com esse porte, é um momento de reflexão, é um momento de rever atitudes, é um momento de se reinventar, um momento de se reaproximar, principalmente com nós mesmos. E é um momento também de estar sempre junto daqueles que amamos, estender a mão, a mão não, né? Que a mão tá, a questão sanitária está proibida, né? Estender a mão no sentido aqui de
ser mais caridoso, mais empático, mais solidário para com o próximo. Não necessariamente o próximo mais próximo fisicamente, mas até inclusive pela lei do amor e do perdão, como Jesus disse, amai os vossos inimigos. Então, efeitos como esse, pandêmicos, como a gripe espanhola, e claro, a pandemia do Covid, ela não está sozinha, independente das discussões filosóficas, ideológicas, partidárias, políticas. O fato é que ela está aí. Claro que a justiça dos homens aí, e a lei da ação e reação, as relações diplomáticas, tem que se resolver por si só enquanto encarnados. Mas enquanto espiritualidade, a natureza, ela pulsa, ela vibra, sempre de acordo com a psicosfera que é emitida. É a lei de causa e efeito, é o cosmo atuando através do fluido cósmico universal, que anima os seres vivos, anima o homem. Então outras doenças também estão acontecendo em paralelo. Você tem, vou falar particularmente aqui pela Bahia, de outros estados do Nordeste também, a chikungunya está muito forte, a sífilis, outras DSTs, fora as epidemias físicas, que a violência também é uma epidemia, o feminicídio também, infelizmente nunca esteve tão em alta, mas isso tudo é resultado da degradação moral do homem, do ser humano, principalmente o homem mesmo, né? A mulher como sendo a maior vítima da masculinidade tóxica, que aí a gente traz para a questão das doenças da alma. E aí, como diz aquela música, né? E o pulso ainda pulsa. Então a gente vai começando aqui devagarzinho, sempre trazendo o que é importante falar do Covid. As doenças, elas são plasmadas, elas são materializadas na nossa realidade como consequência da energia que é emanada pelos seres, no caso nós. Mas alguém vai dizer, mas eu sou tão bonzinho, mas eu sou tão caridoso, eu acho que sim. Tem que entender o contexto todo, né? Você que é uma pessoa boa, continua fazendo sua caridade, deve continuar fazendo, estimulando e multiplicando esse efeito da caridade. Mas infelizmente a grande maioria do planeta, e eu longe aqui de ter a pretensão de dizer que sou melhor que ninguém, ou superior que ninguém, pelo contrário, eu sou um no meio de vários, como eu sou um poço de defeitos, um poço de imperfeições, em busca de minha melhora interna. Mas a realidade do mundo é que a grande maioria tem um nível de materialismo muito grande, um valor de apego, de interesses, de poder e dinheiro, que cria essa desigualdade, esse abismo social que a gente vê em muitos países hoje aí, na mais miséria absoluta, como acontece muito na Ásia, na África, aqui mesmo na América Central, na própria América Latina, e outros lugares que além da miserabilidade ainda tem a questão das guerras étnicas, ideológicas, religiosas. O ser humano vive em conflito, o ser humano vive compensando suas diferenças, movidas pelo ego, movendo através do orgulho, da vaidade. Mas você está falando de vaidade, está falando de orgulho. Sim, vaidade é uma dissidência do orgulho. O orgulho é algo muito maior, mais complexo, que se desdobra na forma de presunção, indiferença, prepotência, vaidade narcisística da alma. E isso tudo, boa noite, Shehzad. Então isso tudo faz com que esse jogo de empurra energético ainda predomine mais o mal do que o bem. E quando predomina mais o mal do que o bem, é o que a gente costuma dizer que na escala espírita a gente ainda está no mundo de provas e expiações. Se a gente traçar uma régua dos mundos primitivos aos mundos evoluídos e felizes, não chegamos nem na metade ainda. Parece clichê, a gente está sempre falando sobre isso, mas quando a gente fala de regeneração, ainda é um caminho para um mundo de espíritos neutros, ou seja, que não fazem nem o bem nem o mal. Então ainda as doenças, elas existem para um processo de depuração, de limpeza de nossa alma.
Ah, mas como é que eu fico nesse contexto todo de tanta doença no mundo? Só tem um caminho: a prevenção, o caminho da proteção, o caminho do fazer diferente, do ser diferenciado, de estudar, ler e exercitar algo que ajude a você e ao próximo. Mas sabendo que dentro da programação espiritual não é um destino fechado e cravado, como dizem missionários da luz. Cada um de nós tem nossa programação individual, de André e Chico Xavier, André Luiz, Chico Xavier. Existe uma programação macro, espontânea ou compulsória para cada um de nós, nessa lei da vida, de aprendizado. O ano letivo da vida espiritual é aqui, nessa veste. E dentro desse nosso perispírito, carregamos e trazemos erros e acertos, o bom e o mal, certo e errado, nossos hábitos mentais ou hálitos mentais, aquele que a gente emana a nível de inconsciente, que pelo despertar, pelo caminho do esforço, da busca da reforma íntima, faz com que a gente afaste ou atraia esse processo de depuração compulsório chamado doença, que pode ser desde uma doença simples até uma doença mais complexa. Mesmo quem está sendo atingido, contaminado, infectado pelo Covid, existem pessoas que passam sintomáticas, tem pessoas que vão ser entubadas, tem pessoas que passam dias, semanas, até meses aí, que eu já soube, numa UTI. É uma doença de cunho sanguíneo, apesar da via ser respiratória, mas ela passa pela questão de circulação sanguínea e geralmente, volta e meia, ocasiona, claro, o alvo principal acaba sendo os pulmões, mas pode atingir outras regiões do corpo, principalmente o cérebro. E é um mistério para a ciência ainda. O que a ciência tem ainda do Covid, do SARS, Corona, é uma variação de outras doenças pré-existentes, inclusive, que antecederam a ela. Isso facilita, de certa forma, o encontro da vacina. Mas vem aquela outra reflexão. Normalmente há doenças e doenças. Em geral, as vacinas aí podem durar 5, 10, 8, 15 anos, depende da doença. Mas na convulsão social e mundial que está acontecendo em relação a tanta gente atingida e vários laboratórios atuando juntos, é inevitável a cobrança e a pressa por um resultado rápido de vacinação em rebanho, como eles chamam, a vacinação em massa. Começando, claro, pelos profissionais de saúde, pessoas de comorbidade, os idosos, até porque estatisticamente as crianças têm menor risco e se forem contaminadas, infectadas, elas têm menos propensão de desenvolvimento, a não ser que já tenham alguma comorbidade instalada. Mas, trazendo de novo aqui para a questão da espiritualidade, tudo tem uma razão de ser. É comum saber, na literatura, na experiência, nos relatos mediúnicos, até nas palestras que a gente lê, vê, ouve, assiste, a cura e a doença estão na natureza. A natureza é uma forma de energia para alimentar o planeta Terra, seus seres vivos, vegetais, animais, dos mais evoluídos na escala de Darwin até os menos evoluídos, e até mesmo os corpos inertes. Uma pedra tem uma razão de ser de estar ali, uma rocha, um tipo de solo sedimentado, metamórfico, aí lembrando as aulas de geologia, ou magmático, áreas com um terreno mais propenso a vulcões e terremotos, chamado Círculo do Fogo, que é essa região aqui do Oceano Atlântico, essa região entre a costa da Cordilheira dos Andes e a região do Japão, diferente aqui do lado do Oceano Pacífico, desculpe, o Oceano Atlântico está lá de cá, a Europa, algumas áreas ainda com movimentos tectônicos e movimentos de solos, não por acaso estão ali, porque estão atrelados a programações espirituais maiores, de tragédias coletivas, deslocamentos por mundos encarnados em massa,
que são regiões mais sensíveis, que quando tem um terremoto, um tsunami, um furacão, as tempestades, fazem em massa pessoas retornarem para a parte espiritual. Aí vale a leitura também do livro Transição Planetária, de Divaldo Franco com Manuel Filomeno de Miranda, que tem como pano de fundo a tragédia da Índia. Me lembro agora aqui no início dos anos 2000, que ali, um processo ali de arraste, foi rico, foi pobre, foi classe média, foi negro, foi branco, foi índio, foi de todas as profissões, nível superior, inferior, foi todo mundo. Agora, cada qual foi no seu processo de partida particular. Então, assim como acidentes de avião também, acidentes no transporte coletivo, com muita gente dentro, existem programações que fogem ao nosso controle, ainda bem, né? Porque só a espiritualidade pode explicar essas coisas e os motivos, considerando que cada qual desencarna de um jeito diferente. Ninguém desencarna e volta para o espiritual de maneira igual. A começar pelo grau de apego que a gente construi na Terra. Aí a gente volta a falar, ninguém está pedindo para ninguém rasgar dinheiro. Dinheiro é necessário. Mas o que é que você faz de responsabilidade com o dinheiro, com esse materialismo, com esse consumismo compulsivo, muitas vezes? Aí alguém vai dizer, não, mas a questão é a solução, é ser socialista ou capitalista. Não precisa entrar nesse mérito. A questão ideológica, o regime de governo, coisa assim, vai de cada país, de cada região, de coisa assim, mas você, indivíduo, pode fazer tudo pelo caminho no meio, sem extremismos. E aí quando a gente faz de uma forma desequilibrante, e principalmente ignorando aqueles mais necessitados, é bom que se diga caridade e doação. Caridade. Fora da caridade não há salvação. A caridade é obrigatória? Não. Ela parte pelo livre-arbítrio. Quer dizer então que se eu não fizer caridade eu vou responder por isso? Vai. É uma questão de lei do retorno. Principalmente a quem muito for dado, muito será cobrado. E mesmo aquele que tem pouco, sempre tem um pouquinho desse pouco que pode ser compartilhado com quem mais precisa do que ele. Então essa forma de agir que a gente traz na época de Natal, que deveria ser do ano inteiro, é uma reflexão que previne muitas doenças da alma, que evitam virar doenças físicas. Então a forma que o Covid, no plano espiritual, traz aí, como foi na gripe espanhola, na época antes da Primeira Guerra Mundial, e aí depois teve a Primeira Guerra, cujo público-alvo acabou sendo soldados, mas também populações, a Segunda Guerra que eu diga, com o Holocausto, que até hoje é negado, né? Tem muita gente que nega o Holocausto, tem muita gente que nega as razões do Holocausto, que ainda estão aí, na forma de preconceito, discriminação. Quando tem um ato terrorista, a gente costuma generalizar que um determinado grupo étnico é responsável por todo ataque terrorista, toda forma de ver o mundo com maldade. Não é assim. Então a gente tem alguns tipos de doenças da alma individuais que, quando se solidarizam, o grande passo que a internet deu, toda a tecnologia, toda a invenção e descoberta do homem, ela traz consigo sempre o bem e o mal, depende do uso que se faça dela. Eu me lembro de um escritor, um pensador que falou um tempo atrás, um filósofo, que dizia assim: com o advento das redes sociais, da internet, os idiotas, os imbecis que até então se achavam isolados sozinhos, descobriram que não estavam sós. E pela lei de afinidade, de seguir, de conectar, que cada página tem sua forma, sua expressão, né? Uns são seguidores, outros são conexões, outros são amigos. E eles se acham mutuamente entre si. Bem-vindo, pessoal, Spiritism em Austrália. Aqui no Brasil, good night. Welcome. Jesus. Então a gente entende que essa conexão que a gente faz com nós mesmos, com essa linha de comunicação com o divino, com a espiritualidade, passa pelo crivo da relação de causa e consequência. Então o corona veio aí representando um algo mais em relação a todas as outras doenças, que, como diz aquela música dos Titãs,
sífilis, ciúme, raiva, cólera, afasia, e o pulso ainda pulsa. You're welcome. Don't mention it. Então a gente tem que estar atento que todo esse contexto a gente está inserido nele. Então as doenças, diseases of the soul, da alma, estão refletidas no que a gente faz ou deixa de fazer. Porque a omissão do bem também é o mal. E faz com que a gente se encontre ainda no mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. Então assim, o Covid, o Corona, não está aí por acaso. Podemos passar por ele, sim. Independente do negacionismo que ainda existe aí forte, o bacana do livre-arbítrio é isso, né? É a liberdade de escolha. Acreditar, não acreditar, crer, não crer, seguir, não seguir. Mas a gente tem, como Kardec falou, seguir o caminho, o crivo do bom senso. Você pode até não confiar nos órgãos de saúde, mas observe o todo. Será que, como diz Nelson Rodrigues, mas a unanimidade é burra. A questão aqui não é de falar de unanimidade, é questão de falar de um fato existente. E quem está falando isso aí não é apenas a ciência, nem os órgãos de saúde. A gente que está no canal espiritualista, espírita, está vendo aí, que está nos relatos dos grandes palestrantes, dos grandes oradores, dos grandes expositores espíritas, está na literatura. Pronto, vamos citar um nome aqui, a liderança aí, confirmada de Divaldo Franco, da divulgação do espiritismo no mundo. Será que Divaldo estaria inventando isso? Uma pessoa tão honrada e digna, a liderança mundial da divulgação do espiritismo. Então aquele que fala em negacionismo nesse momento, aliás, desde o início da pandemia, é a mesma coisa que falar do ateu. A pessoa tem o direito de ser ateu. Mas eu já ouvi muita gente dizer, sou ateu graças a Deus. Ou na hora que o bicho estava pegando, gritou, meu Deus. Pô. Então assim, ok. Thanks for visiting. See you. God bless you. Pessoal aí, a honra de ter aí o pessoal do Espiritismo na Austrália. Essa é a beleza da internet, né? Tá sempre nos conectando, participando junto aí. Não importa a quantidade, a gente honra aqui onde um ou dois estiver em meu nome, disse Jesus, eu estarei entre eles. E o bacana da internet é esse alcance que a gente tem, sem esperar retorno, de divulgar a mensagem da espiritualidade, do espiritismo, de Jesus, dessa consciência mundial. Então a gente está aqui, dentro desse contexto do Covid, junto com outras doenças, para nos trazer um recado. Precisamos fazer nossa reforma íntima. Precisamos botar a cabeça no travesseiro na hora de dormir e fazer de uma forma diferente. O que eu fiz hoje de bom, de ruim? O que eu posso fazer amanhã melhor? Prejudiquei alguém com minhas palavras? Posso fazer melhor? Essa é a reflexão que a gente pode fazer diária antes de dormir, antes de desdobrar, se for o caso. Então, a gente pode trazer grandes lições desse momento que está passando. Trajano, mas eu faço tudo certo, faço caridade, ajudo o próximo, estou me melhorando, todo mundo gosta de mim, mas a doença veio. O véu do esquecimento está aí para isso, para nos proteger de coisas que a gente ainda não tem acesso. Mas e veio? A doença veio. Veio a perda, veio o ente querido, veio o momento difícil. Deus só quer uma coisa, felicidade. Você lute, supere, mostre que você é digno dessa bênção chamada vida. Ou em clima de Natal, esse milagre chamado vida. Então a gente não pode fazer uma moeda de troca e dizer
Eu acho que sou o suficientemente bom para não merecer doença nenhuma e entender a doença como castigo. Joana de Ângeles, certa feita, uma das obras aí com o Divaldo, ela disse que momento de coma, no caso aí agora intubação, sedação, como quer que chame, na UTI, que a gente não sabe se vai voltar para o mundo dos encarnados ou vai voltar para o plano espiritual, mas com certeza o espírito está ali, está na conexão, no famoso túnel de luz, né? Está ali contactando com o mundo espiritual, recebendo os passes espirituais. Nada está parado, é tudo em constante momento. Mas voltando a Joana, ela disse que aquele é um momento de redenção do espírito. Que coisa linda falar assim, né? A redenção do espírito. Ele se rende. Senhor, estou aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é um momento de entrega. O que a gente fala na oração, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na prática, a gente submete isso a ele? Ou a gente reza, ora mecanicamente, repetidamente, de uma forma que a gente não sabe nem porque está rezando. Uma sugestão para a gente entender essa conexão com o mundo espiritual é entender cada frase da Ave Maria e do Pai Nosso. Uma oração de origem católica, que nós espíritas também oramos, mas a oração também não precisa ser fechada. Qualquer comunicação com Deus, começando por agradecimento e menos reclamação, começando por aceitação e menos reclamação, menos contestação e protesto, e mais submissão à vontade do Pai. Isso não quer dizer apatia, nem covardia, nem nenhum tipo de fuga. É resiliência. É uma forma de resignação. E isso remete ao que Jesus disse. Rebaixados serão elevados, elevados serão rebaixados. Pelo próprio ciclo da vida. Trazendo para o português bem popular. Quanto maior altura, maior tombo. Quando se projeta mais do que a gente se promove, a arrogância, tudo, a queda é grande. Tem gente que acontece isso em vida. Também o processo contrário é verdadeiro para testar seu aprendizado. Conheço casos de pessoas que tinham nada, foram ali e aqui, descobriram uma forma de ganhar dinheiro, ficaram bem ricas, mas a soberba do espírito continuou. Trazendo que essa pessoa vai ser castigada? Não se trata de castigo nem punição. A lei do retorno, se a espiritualidade entender que ela precisa de uma nova lição, pode vir nesta vida ainda ou na próxima. Também não cabe a nós, espíritas, nem seres humanos, qualquer um de nós, apontar o dedo na rua para um mendigo e dizer ali, ó, deve ser um espírito que fez muito mal e agora está pagando. Isso aí não é espírito, isso é espírito de porco. Que a gente não sabe a história de nenhum espírito e nem o porquê. Muitas vezes Jesus, espíritos de luz, muitas vezes evoluídos, se disfarçam, se apresentam na forma mais humilde para testar nossa humildade, nossa capacidade de estender a mão. Cuidado, porque vai mostrar a diferença entre pena e compaixão. A pena é uma falsa condição de superioridade, que você se acha que está sendo superior. A literatura espírita está aí para mostrar que muitas vezes aquela atribuição mais simples de um centro espírita, tratada com desdém, do cafezinho, eu tenho aqui o diretor, tenho aqui uma pessoa importante dentro do centro, desencarnam, e lá no plano espiritual, o rapaz do cafezinho, que não é nenhum demérito, nenhuma profissão é demérito, mas na cabeça daquele ser, ele toma um susto e diz, o que ele está fazendo aqui? Não, aqui eu estou recebendo as pessoas do mundo encarnado que estão chegando aqui agora. As pessoas estão chegando do mundo encarnado e eu chego aqui para receber e tratá-los. Mas você é aquele... Sim, eu sou do cafezinho mesmo. Porque a gente ainda identifica as pessoas pela veste, como se apresentam. E muitas vezes
Volto a dizer, não é nenhum demérito, nenhum tipo de profissão. Mas a gente é que enxerga uma falsa condição de superioridade. E aí a gente se traveste. O que tem de espírito chegando aí com farda e tudo, de alguma patente, de alguma coisa que ele deixou aqui na Terra, os títulos. E lá no mundo espiritual diz, não, esses títulos aí, essas estrelas que você está se vendo no seu corpo, ficaram lá. Ó. Aqui, moralmente, tem uma hierarquia. E você precisa conquistar ela. Isso são espíritos doentes. Então, muitas vezes, a gente entende como castigo, uma punição, uma doença, e às vezes ela vem como um livramento, uma libertação, uma depuração. Ninguém está falando aqui para gozar e ficar feliz com doença, nem é isso. Mas é encarar aquele momento ali como uma depuração, um processo de limpeza necessária para seu crescimento. E lutar pela superação, pela cura, pela felicidade que não é deste mundo, mas ela é prazerosa naquele momento, liberta a paz interior. Tivemos muitos casos aí, né? Fulano, Beltrano, artista, superou um câncer, superou o outro ali tão novinho. Esse novinho mesmo, a gente costuma sempre falar, não merecia, espírito tão bom. Sim, todos nós temos uma história de acertos e erros, mas a espiritualidade sabe os bônus e os ônus. E antes de mais nada, quando a gente fala tão novinho, gente, novinho encarnado. Mas o espírito já pode ter uma certa idade bem avançada. Ah, mas ele sofreu tanto, vai sofrer tanto. Quem disse isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí tem uma coisa de projeção do sofrimento dos outros, a gente tem que ser solidário, tem que sentir saudade, orar, rezar e acalentar a família. Mas daí projetar como a gente estaria naquela pele ali, você não tem como saber isso. Resgates, expiações, ajustes, provação para um, expiação para outros. O processo de cura e doença é individual. Às vezes vem na sabedoria da espiritualidade, como diz o Missionário da Luz, na forma de hereditariedade, para fazer essa conexão, aprender. Ah, meu tio, meu pai, minha mãe teve isso, eu também. Eu conheci um caso de um amigo que desencarnou, e é uns 4 irmãos, eles tem, né? Os outros 3 estão vivos, graças a Deus. Todos os 4 irmãos têm uma doença muito particular dos rins, que começava a aumentar de tamanho, e eu precisava em algum momento da vida de transplante. Esse meu amigo desencarnou, um acidente de carro. E uma herança genética da mãe. Mas por que essa coisa junto da mesma família? Programações espirituais, enlaces de outras vidas, ajustes, que não é punição, são formas de conexão que os espíritos trazem. Boa noite a todos. Trazem entre si como lição, para um aprender com o outro, porque a gente não está sozinho, nem no mundo invisível, em aspas, né? Tem gente que vê, nem no mundo encarnado. Boa noite, Jane. Boa noite, Marcos. Boa noite, Dina. Então, o que a gente está falando aqui hoje nesse nosso tema livre, trazendo para o momento atual a questão do Covid, uma doença carro-chefe, podemos dizer assim, do momento, mas tem outras aí em curso, e todas elas estão atreladas às doenças da alma, na psicosfera que a gente emite individual, e no conjunto a gente chama de coletiva. E vocês já devem ter visto, ou pode procurar ver depois aí no YouTube e outras fontes, as palavras de Valdo Franco sobre especificamente a pandemia, nos seus 93 anos de encarnado. E ele sabiamente fala que tudo isso é consequência do que a gente emana daqui da Terra, como pensamentos. Mas você, ele, ou quem está com você, faz o bem, faz a caridade? Sim, mas dentro de 8 bilhões de encarnados, ainda se faz mais o mal do que o bem. Tanto em quantidade de população, continuando
apego, materialismo exacerbado, consumismo desenfreado, sem entrar no mérito do capitalismo e socialismo. É a nossa postura em relação ao que é supérfluo necessário. No Evangelho tem sobre isso. O que é supérfluo? O que é necessário? A gente vai para uma black fraud, como o pessoal fala aí. A gente vai atrás do necessário, mas acaba trazendo o supérfluo, porque estava tudo pela metade do dobro. Tudo pela metade do dobro. Irresistível. Eu tô com 2 televisões boas lá, tô com notebook, mas não pude deixar de pegar aquele ali por... Meu Deus, tá de 3 mil por 2 mil. O preço normal do notebook era 2, mas jogaram a oferta pra você ali dizendo que era de 3 por 2. Fazem isso até com leite no supermercado, gente. Quem não faz compra é que é enganado. Aí você pega um leite lá que custa R$100, o supermercado bota de 8 por 6, aí você, opa, taxa de promoção. Até quando o supermercado bota assim, leite de 6 por 2, aí você se anima todo, não é nem na Black Fraud, que é um nome criado nos Estados Unidos, né? E o consumismo também tem muito a revelar de nossas fugas, de nossa alma, de preenchimento de vazios, de tapar buracos que tem aberto do outro lado. Então tudo que entra, sai. A gente nunca preenche esse vazio. E às vezes quando a esmola é demais, gente, o santo desconfia, né? Não é assim que se diz. Às vezes quando você vai ali, tá de 6 por 2, nem Black Fraud é. Aí quando você vai ver a validade, falta um dia. Ou seja, o cara ali quer se livrar do estoque. Outra lição que a gente fala também, doenças da alma, que é muito refletida na forma do Covid, é ver em cima das tragédias, gente. A gente gosta de a trave e o argueiro, a gente aponta o dedo pro outro, mas na verdade a gente também tem nossos podres. Eu vou falar uma linguagem bem popular aqui, bem nordestina e baiana. A gente também tem nossos podres. A gente vê, ih rapaz, aquele ali é frango de caminhão tombado. Às vezes um caminhão tomba, eu sou da área de segurança do trabalho, às vezes a pessoa não quer nem saber se o motorista está arrebentado, sangrando e quebrado, para chamar um SAMU. Vai pegar ali o refrigerante, que não é item essencial, viu? Vai pegar o refrigerante, vai pegar um produto que não é dele, que ali é saque, tem um dono, e a gente vê pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos, estimulam crianças a saquear a coisa dos outros em nome do desespero. Gente, o saque na Constituição brasileira só diz em situação de desespero de itens essenciais à vida. Leite, carne, pessoas de extrema vulnerabilidade. Não é isso que a gente vê muitas vezes em acidentes nas estradas. A gente vê pessoas de todos os tipos. Claro que longe aqui de falar de aparências, mas com certeza quando você vê essas cenas, você não vê pessoas ali muitas vezes com necessidades para roubar televisão, para roubar batedeira, para roubar os eletrodomésticos. Isso aí não é extrema necessidade. Mas enfim, é uma doença da alma. E a gente vê, muitas vezes, nem se preocupar se alguém está ferido, machucado, para pedir ajuda. E as cenas têm mostrado aí, que às vezes a pessoa está ali ainda precisando de ajuda, de um socorro, mas as pessoas estão saqueando. Mas isso é o quê? Outra tragédia que teve aqui na época de Brumadinho, Rio Doce foi todo contaminado. Só para fazer uma comparação aqui, os lugares que começou a faltar água mineral, os comerciantes, empresários, toda a região ali do caminho, começaram a vender, a praticamente triplicar o volume da água. Só para conhecimento, os Estados Unidos, quando tem furacão, é ao contrário, o pessoal distribui gratuitamente suas lojas, empresas, para quem está mais precisando. E aqui no Brasil é de costume dobrar. Coração do mundo, pátria do evangelho, miscigenada, cheia de imigração, mas com muito aprendizado pela frente. A começar por eliminar essa lei de Gerson, a lei do jeitinho brasileiro que a gente tanto se orgulha. Duvidar do valor das coisas, jogar para baixo o valor de um serviço. Pechincha. Isso é uma ofensa na maioria dos países do mundo. Mas o brasileiro se orgulha disso.
Então a gente tem aquela fama de povo hospitaleiro, povo amigável, fraterno, mas a gente, em termos de certas coisas ainda do supérfluo necessário. Ah, mas o brasileiro também é um povo muito solidário. Sim, sim. Até o pessoal do sul ajuda muito o pessoal do norte e nordeste quando tem as tragédias. E eles também têm as tragédias dele, como está tendo agora as tempestades. Entrando nessa questão de doenças da alma, dizem que os governos são reflexos do povo, né? Deputados, senadores, vereadores, é a expressão do povo, né? Mesmo com o quociente eleitoral. Aqui no Brasil, até quando tem grandes tragédias, a burocracia, os intermediários fazem paralisar e até desanima novas doações quando você para estoque e apodrece na burocracia de galpões. Quando teve a tragédia do Bumba, por exemplo, Petrópolis, assim, muitas coisas pararam no meio do caminho e ficaram lá. Estragaram doações de empresas, de geladeiras, tudo tal, colchões, porque a burocracia travou os intermediários. Todo mundo quer tirar um pouquinho, algum proveito. Ah, Trajano, mas você está falando muito do Brasil, que é para coração do mundo, justamente por ser coração do mundo, pátria do evangelho, de um maior número de espíritas do mundo, a gente deveria ter uma responsabilidade diferenciada. Chico Xavier é daqui, a última encarnação, Divaldo Franco está aqui, Vanderlei Oliveira está aqui, Bezerra de Menezes passou por aqui, Medrado está aqui, Raul Teixeira, Irmã Dulce, Padre Cícero, outras grandes representatividades que me fogem o nome aqui agora para não ser injusto. E todas as religiões estão aqui para nos mostrar o caminho da caridade e, pode-se dizer, da salvação, para depurar nossa alma. E a gente reclama como vítimas. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade em jogar para lá essa doença. Disciplina popular. Abordei isso aí com meu amigo Ernesto Viriato, lá de Pernambuco, que é filósofo, escritor, palestrante e técnico de segurança. Eu sou engenheiro de segurança, colega dele, somos amigos hoje. A gente fez uma ponte aqui na live, tá aí salvo no meu YouTube, Manuel Trajano. Procurem lá em Disciplina Popular, porque o povo brasileiro é tão indisciplinado, é tão negacionista. Isolamento, distanciamento, proteção, uso máscara, bota a máscara na boca, não bota no nariz. Se pedisse para botar no nariz, estava cobrindo o olho, para ele botar no olho, cobre a boca. O povo tem uma dificuldade de obedecer regras. Ah, Trajano, mas isso é um processo educativo. Não, a gente está falando de informação, gente. Tem pessoas que estudam para isso. Nem tudo é destruição, nem conspiração, não. Tem ciência, tem médicos, enfermeiros, tem fisioterapeutas, psicólogos, nutrólogos, nutricionistas, engenheiros, puxar a brasa pro meu lado. Tem toda uma galera aí que quer o seu bem. Agora, faça o filtro. Se você não confia no canal A, na emissora A, vá para B. Não confia nem no A, na B, vá para C. Rede social é ótimo. Instagram, Facebook, diverte, alegra. Mas precisamos nos proteger de fake news. Tipo, o azeite previne o corona. Gente, tem fonte. Foi encaminhada. Repasse sem dó. Compartilhe sem parar. Não tenha pena. Desconfie, gente. Até o WhatsApp já criou isso para proteger de... Outra doença é a questão da informação hoje. Trabalhar com a verdade. Vamos para as 3 peneiras de Sócrates. A bondade, a necessidade, a utilidade. Chega de fofoca, de boato. Filtrar. Informação é diferente de conhecimento. O mundo está cheio de psicopatas, que é um distúrbio de comportamento, está na política, nas empresas, no serviço público. Mas também tem muita gente de bem que não dá audiência. Isso é uma tendência do ser humano, valorizar o que é mal. Por isso que a gente está na escala espírita ainda no próximo expiações. Porque quando a gente apoia o mal, ou apoia a dúvida, apoia o fake, a gente está estimulando o mal. E é mais fácil fazer o mal do que o bem, gente. Por isso que o interesse pelo bem é difícil.
Porque o bem implica no rebuliço interno de cura, de fazer diferente, mexe com nossas profundezas egoísticas bem mais dolorosas. Mas é só no início. É como um desconhecido. Dá um friozinho na barriga, dá uma temerariedade, dá uma coisa temerária, mas depois fica gostoso administrar. Primeiro caminho para doação, para doar uma cesta, para ir visitar uma creche, um asilo, o primeiro passo é difícil, dá aquela mora, hoje não, amanhã. Depois que você começa, é um vício bom. Hoje eu estou um pouco limitado por causa da pandemia, mas sempre que eu posso eu vou com a galera, me chamam, um sopão. Não faço isso para me promover, nem para falar que estou fazendo, não. Faço porque me sinto bem. Uma cena que eu não esqueço uma vez, um grupo que me convidou, aqui em Salvador, na região da Calçada, ali na cidade, indo para a Cidade Baixa, quem conhece aqui em Salvador. É praxe fazer uma oração antes de ir, pedindo proteção, não deles, né? Proteção de nós mesmos, da vaidade, do orgulho. Mas claro, proteção daqueles espíritos de legiões do mal que sempre querem atrapalhar o bem. E no final uma prece de agradecimento de não se vai descer, porque a gente não fez nada demais. Mas tem uma cena que me marcou bastante, que foi uma pessoa muito necessitada, que na hora da oração com eles, ele pegou o pão que ele ganhou, botou para cima com a sopa e fez assim, o pão nosso de cada dia. Mas ele falou com uma ênfase tão grande na boca, levantando o pão para cima, que eu achei lindo. Me emocionei. Pão nosso de cada dia, hoje o pão lá, aqui a gente chama de cacetinho, né? O pão francês lá no alto. Eu falei, meu Deus, aquele ali está agradecendo o pão literalmente. Porque quando a gente ajuda o próximo, a gente vê que tem situações piores do que a nossa, a gente não pode se envaidecer. A gente tem que ser empático, e falta empatia neste mundo. É mais fácil se revoltar, se reclamar, se indignar. É um caminho mais fácil. É a cólera, é o ranger de dentes que Jesus disse. Do que parar, refletir, respirar e orar. Porque isso aí liberta, isso aí é o caminho que move montanhas. Mas a gente está esperando a montanha vir até a gente. A gente quer a vacina o mais rápido possível. Mas o que a gente está fazendo por ela? Só questionando, reclamando, mas preocupado com os efeitos colaterais, se tiverem ou não, do que o benefício dela. Ah, mas eu estou preocupado com os interesses das empresas, os negócios. Gente, se preocupe com a sua vida. Converse com um amigo, um médico, alguém da área de saúde, um enfermeiro, enfermeira. E procure saber se é bom ou ruim, os prós e os contras. Não entre nessa vibe de Maria vai com as outras da internet, encaminhando, sem dó, repasse, pelo amor de Deus. Vamos debater mais, ser mais tolerantes. Hoje você participa de uma resenha aqui, todo mundo tá armado, você faz um comentário, já dizem que você é doido da cabeça, sai daí, vai se internar. É assim. Pessoas que se escondem atrás de uma tela, nunca lhe viram, mas já vem de voadora virtual. O que é que eu faço? Eu ignoro, eu apago a mensagem. Porque a democracia tem dessas coisas. A democracia você tem que estar disponível para ler coisas edificantes e ler besteira, mas sem julgar. Você permite também que você fale o que quer e ouça o que não quer. Mas como diz Chico Xavier, por orientação de Emmanuel, não me lembro aqui exatamente as palavras, mas quando falarem mal de ti, pensa, reflete, vê se faz sentido. Se falarem bem, absorve, mas não se vai desça. Serve de mola propulsora para poder continuar fazendo bem. Então a gente falou aqui de Covid, de doenças da alma, psicosfera, coletiva, individual. Lembra do incêndio na floresta? O passarinho levava um pinguinho de água em água lá, e alguém deu risada e disse assim, ô passarinho, tá perdendo tempo, tu acha apagar esse fogo aí com... É velho essa, né? Repetitiva, né? Apagar esse mundão de chamas aí da Amazônia, já que tá muito noticiário aí. O passarinho disse o quê? Eu estou fazendo a minha parte. Então assim é nosso espírito. Quando a gente faz a nossa parte, tudo vai conspirar a nosso favor.
Agora, não faça das ações do bem bônus hora. Bônus hora é inegociável. Fazer o bem sem olhar quem? Sem esperar retorno. Porque quando vai esperar retorno, aí aumenta a carga, viu? Brincadeira. Mas a gente faz o bem sem olhar quem e a gente erra. A gente erra mais do que acerta ainda, é normal. Mas a gente tem que sempre estar se esforçando para tentar não errar de novo e acertar. Ah, Trajano, mas você é palestrante espírita. Você vai para estádio, não pode xingar, você não pode brigar, você não pode desabafar, você não pode errar. Em família não existe isso. Acho que o mais importante é você ter a consciência de não tentar errar. Mas o errar e o acertar vai fazer parte. O nível de consciência que eu tenho hoje de mim, acho que cada um de vocês tem que ter, é que o seu eu de ontem ficou para trás. O seu eu de hoje é melhor do que o de ontem. É ou não é? Ah, mas é por causa da idade, da maturidade? Não, pelas vivências e experiências. Daqui a 2 anos eu espero estar melhor. Daqui a 10 anos eu espero. Vai dar sempre aquela sensação. Se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, quando eu tinha 35, 30 anos. Não é assim que funciona. Isso aí a gente chama de atemporalidade. O tempo é o tempo e é inexorável. Não tem como voltar atrás. Passou pelo livre-arbítrio, passou pela escolha, a ferramenta do progresso. Errei pra caramba, eu continuo errando. Mas eu tento errar menos do que antes. Esse é o caminho. E a gente volta a dizer, o caminho é botar a cabeça no travesseiro, refletir sempre. Ah, esqueci hoje, estava morrendo de sono. Beleza, amanhã você faz. Mas tenta fazer um balanço. Se permita feedback, se permita com coragem saber o que o outro acha, desarmado, sem devolver a moeda em troca. Se desarme. A palavra da ordem hoje da psicologia é hipervigilância. Vivemos ligados demais. O Globo Repórter, já fazendo um merchandise aqui de sexta-feira, eu não assisti, vi a reprise dos pedaços, um canal fechado, foi sobre desacelera. Estamos muito ligados ao celular, ao relógio, que vai acabar, quanto tempo falta. Gente, tem momentos, eu estou nas férias. Dizem que as férias, 1/3 é para resolver problema, 1/3 é para curtir as férias e 1/3 é para voltar das férias. Esses 30 dias de férias em média, né? Mas é um momento de desacelerar. A desaceleração é necessária para a gente se alinhar com o nosso equilíbrio, nossos chakras, nosso ciclo circadiano, no caso das mulheres, ciclos uterino, menstrual. A mulher tem uns 4, 5 ciclos aí, que o pulso ainda pulsa. Como diz uma palestrante do CEPA que eu assisti uma vez lá na empresa que eu trabalhava, e vocês ainda querem que a gente seja só uma. A gente tem 4 ciclos por mês. Vocês homens aí só tem um, dando dropausa aí de vez em quando. Ai Deus, foi engraçado. Mas enfim, gente, considerações finais, agradecimento aí à participação de todos. Sejam bem-vindos sempre. Hoje é tema livre, a gente sempre traz aqui algum tema, deixei fluir. É inevitável falar do Covid, dentro da questão espiritual e de outras doenças psicossomáticas. Mas como eu falei, sempre caminhemos no sentido da depuração, que Joana de Ângeles falou, da limpeza. Tem espíritos aí que chegariam aqui com doenças muito mais graves e ao longo do tempo foram atenuadas para coisas mais suaves, ou até mesmo pequenas alergias, porque despertaram cedo para o bem consigo mesmo, para com o próximo. Leia-se Missionários da Luz, André Luiz, Chico Xavier, que fala dessa programação dos médicos do alto e as nossas tendências aqui, que podem ser prorrogadas como bônus abençoados, ou antecipado o nosso retorno se a gente fizer mau uso dessa bênção chamada vida. Então que Jesus nos abençoe, nos proteja, estejam com todos. E a doença, quando aparece, é inevitável. Cuide dela, lute pela superação, lute pela vida, com fé, com oração,
Mostre porque veio. Não se entregue, porque você será bem assessorado sempre, começando pelos sonhos da guarda, que você não lembra dele, mas tem que agradecer sempre. Os espíritos afins e amigos que estão torcendo e vibrando amorosamente por você, lutando no mundo invisível contra os inimigos que querem lhe atrapalhar, mas eles não são seu babá, eles não são seu mimimi, eles deixam você no seu livre-arbítrio. Eles não interferem nas suas escolhas. Quem interfere nas suas escolhas são espíritos maus. Então a gente agradeça e agradeça sempre. Como Jesus disse, no caminho da cura, falamos tanto em doença, a gente fala pouco em cura. Já tens a recompensa. Obrigado a todos, tenham uma boa noite, boa semana e caminhando aí. Boas festas, bom Natal, tudo de bom. E com certeza, não tem para onde, 2021 será muito melhor que 2020. Mas 2020 não foi um ano ruim. Não está sendo um ano ruim. É um ano de lição, de aprendizado. O mais doloroso que seja. Eu que o digo. Mas ao mesmo tempo eu agradeço. Porque estou aqui, estou com saúde e estou falando. Graças a Deus. Mas não é fácil. Para ninguém. Nem para rico, nem para pobre, nem para preto, nem branco, nem índio, nem mameluco, nem cafuso, nem mestiço, nem ninguém. É difícil para 8 bilhões de encarnados. E até para os desencarnados que querem o nosso bem estão sofrendo também, porque a gente não está fazendo a nossa parte. Sai da aglomeração, bota o álcool gel, bota a máscara, distanciamento social, se cuida. Como diz Chico Xavier, vai passar. É só uma questão de paciência. Boa noite a todos. Fica com Deus aí. Obrigado a todos. Valeu, Marco. Valeu, Zade. Valeu, Dina. Tudo de bom aí. Obrigado a todos. Boa noite.